Continuando no nosso momento de meditação. Eu fiz um bem o D porque esse D é de Deus. E o vídeo 7, que estamos começando agora, vai falar um pouco sobre a Trindade. E separando um detalhe. No vídeo 6, nós finalizamos com a primeira carta do apóstolo João à igreja, no capítulo 5, versículo 7, na versão revista e corrigida de 2009, tendo usado no vídeo 6 as versões revista e corrigida também, mais de 1969, usamos também a revista e atualizada interlinear. Mas nessa aqui, versículo 7 do capítulo 5 de 1 João, diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e esse P com letra maiúscula, ou seja, é um nome próprio, e o Espírito Santo. E estes 3 são um, fortalecendo a palavra que nos traz uma trindade. E quando lemos na versão Reina Valera, falou que o Santíssimo, o conhecimento do Santíssimo, ele é a inteligência. Levando-nos em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, nós vamos entender melhor quem é a palavra que foi dita nesse versículo lido anteriormente: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. O Pai e o Espírito Santo está bem explícito, mas a palavra, nós já podemos entender que está faltando falar de Jesus, e no lugar de colocar o nome Jesus, colocou-se o nome Palavra. Isso nos é bem claro quando lemos em Apocalipse 19, e eu vou ler alguns versículos. Versículo 11 diz assim, aqui eu vou ler na versão King James, de 1981. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Versículo 13. E ele estava vestido com veste banhada de sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E na sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e ele pisará o lagar do vinho, da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está bem explícito quem é a palavra de Deus no versículo que foi nos trazido pelo apóstolo João em uma das suas cartas. O versículo 13, que fala a palavra de Deus, nós temos na versão literal do texto tradicional o seguinte: e tendo ele sido vestido com uma veste, tendo sido temporariamente mergulhado em sangue, é chamado o nome dele de o Palavra de Deus. Já na Bíblia de Jerusalém de 2002, diz assim o versículo 13 de Apocalipse 19: veste um manto embebido de sangue, e o nome
com o que é chamado é Verbo de Deus. Isso nos faz lembrar do Evangelho de João, no capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele. Então nós estamos lembrando aqui que lá no princípio, em Gênesis, o Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz. O verbo haja. Quem é a luz do mundo? Você sabe que é Jesus. Amém? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 22 a 39, eu vou destacar só o 30. Jesus, numa conversa ali com os que estavam ao seu redor, principalmente com os seus discípulos, ele diz: eu e o meu Pai exatamente somos um, na versão literal do texto tradicional. Eu e o meu Pai exatamente somos um. E em João, no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, do 1 ao 31, destaco 3 versículos, o 9, o 10 e o 11, que dizem assim, na versão revista e corrigida de 2009. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Assim, Jesus vem confirmando que ele e o Pai são um, e juntamente com o Santo Espírito deles. Amém? Guarde isso no coração. Leia a palavra de Deus. Eu tenho usado várias versões para que a gente não fique presa somente a uma. E com essa busca dentre as versões, nós vamos entender melhor com as colocações, com as palavras que foram colocadas, que dão o mesmo sentido. E uma reforça a outra. Amém? Tendo oportunidade, procure na internet o aplicativo. Depois eu vou dar uma dica para vocês. Vou até colocar aqui embaixo na descrição um aplicativo que te dá abertura para ter todas essas versões e você poder fazer essa pesquisa. E não somente pesquisar, mas meditar. Meditar na palavra, para ser bem-aventurado. E não somente meditar na palavra e guardar, como diz lá em Salmo 119, guardar a palavra no coração para não pecar contra o nosso Deus. Tendo esse conhecimento, guardando a palavra no coração, mas agindo de acordo com a palavra, é que nós vamos conseguir não pecar, mas principalmente começar a pecar menos, porque ainda nessa carne nós pecamos, deixando inclusive de fazer o bem, que já é pecado. Pensamentos que não deveríamos ter são pecados. Palavras que não deveríamos falar também são pecados. E os atos, então, nem se fala, né? Mas tenho certeza que eu e você, meditando, lendo, guardando isso no coração, isso vai nos trazer o temor do Senhor e assim a sabedoria, a força que precisamos, o bom ânimo para vencermos esse mundo. E o que é que vence o mundo, senão a nossa fé? Amém? Beijo no coração e nunca se esquecendo que somente nele, somente em Jesus Cristo,
e para sempre seremos um.